Bom dia, paz esteja convosco. Voltei, mas voltei para ensinar a palavra de Deus nessa manhã e trazer algo profético de Deus para a nossa vida, quanto alimento, quanto palavra, palavra de Deus que vem para alimentar o nosso espírito nessa manhã e nos fortalecer. Mas vamos para a palavra de Deus hoje que eu quero compartilhar com você no Pão Diário. Se encontra no livro do Gênesis, capítulo 37, versos 11, que diz assim a palavra do Senhor. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos, e teve outro sonho desta vez com o sol, com a lua, com as estrelas, e se curvavam diante dele. Quando contou ao pai e aos irmãos, repreendeu e disse: Que sonho é esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Assim seus irmãos sentiram ciúmes, já o seu pai guardou no seu coração. Amém? A palavra de Deus vem contando hoje a história de José, um menino sonhador. Quem tem sonhos, amado, tem que continuar sonhando, principalmente quando foi Deus que colocou os sonhos no nosso coração. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus vem falando que José, ele conta os seus sonhos aos seus irmãos e seu pai. A palavra de Deus vem me dizer que os seus irmãos sentiram ciúmes, quanto que seu pai guardou no seu coração, guardou para si mesmo. Eu quero que fique bem claro para você esse versículo 11, quando ele diz que os seus irmãos tiveram ciúmes e seu pai guardou no seu coração, guardou para si mesmo. Nós conhecemos a história de José. A palavra de Deus diz que José era o filho amado de Jacó, porque era o filho da velhice, o filho da mulher amada, o filho da Raquel, o filho desejado, esperado, aquele filho sonhado com a mulher amada. José agora é o filho da velhice de Jacó. Jacó, ele tece uma túnica talá para José. José, onde chega, se destaca. Por quê? Porque José, ele tinha algo especial na vida dele. Não era porque ele vestia uma túnica colorida, não era porque ele era o filho amado do seu pai. Deus começou a separar José quando José teve sonhos. Quando José começou a sonhar, Deus já havia separado ali José. E a palavra de Deus vem me dizendo que José, agora, ele passa pelo momento difícil da sua vida. Por quê? Ele vai ao encontro dos seus irmãos. A palavra de Deus diz que os seus irmãos tentaram matar José. Rubens, porém, não deixou. Colocaram José dentro de um poço. E o poço era o melhor lugar para José estar. E é o melhor lugar, porque quando você está no fundo do poço, ou você se posiciona para sair, ou você morre dentro daquele poço. O poço, você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para o lado, não tem saída. Mas José, ele viu uma luz. E ele olhou para o alto, de onde veio a luz. Porque o Salmo 121 vem me dizer: eleva teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, tenho certeza que José olhou para o alto e clamou a Deus pela sua vida. Por isso ele não foi morto, porque ele foi vendido por mercador de escravo. A palavra vem me dizer que agora José, ele é vendido para ser escravo. E sabe que me fez lembrar também a palavra de Deus? Na palavra de Deus vem dizendo também de outra pessoa que teve que olhar para o alto. Lembra quando Deus manda Abraão contar as estrelas do céu? Abraão estava esperando por uma promessa, o cumprimento de um sonho. Talvez Abraão passou anos e o cumprimento do seu sonho não aconteceu, da sua promessa. E a palavra de Deus diz que Deus manda Abraão contar as estrelas. Por quê? Eu estou conjecturando, mas para que ele olhasse para o alto, para que ele olhasse para o céu, da onde vem o seu socorro. Amado, talvez você se encontre no fundo de um poço, talvez você esteja se encontrando numa solução, num problema que você não vê solução, que não vê saída, mas Deus está falando com você nesse dia. Eleva teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso está no Salmo 121. Deus está falando para você hoje que você olhe para o alto, que você olhe para Deus, que Ele pode resolver o teu problema, que Ele pode te tirar dessa situação, que Ele pode te tirar do fundo desse poço, assim como Ele tirou José, assim como Ele mandou Abraão contra as estrelas do céu. Deus, Ele é a solução para o teu problema. Deus, Ele é o que pode resolver e mudar o teu contexto, o teu cenário e a tua história. Entenda uma coisa: José agora é vendido como um escravo. Ele vai parar na terra do Egito, numa terra desconhecida, agora lá no mercado de escravo. A palavra de Deus vem me dizer no versículo 40, no versículo 39, que
um comandante, capítulo 39, versículo 1, que um comandante egípcio compra José naquele mercado de escravo. E a palavra de Deus diz no capítulo ainda 39, é Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui na mão, estou lendo, capítulo 39, nesse mesmo capítulo ele é vendido para Potifar, e a palavra de Deus diz que aonde José estava, José se destacava. No versículo 4 vem dizendo, logo José, né, começou a servir naquela casa, e a palavra de Deus no capítulo 3 diz assim, versículo 3, o Senhor era com José, e veio a ser como um homem próspero, mesmo estando na casa do egípcio como escravo. Então aonde José estava, aonde José passava, não importava se ele estava num poço, não importava se ele estava no mercado de escravo, ele poderia muito bem ali no mercado de escravo ter sido comprado por um homem que não valorizasse o seu conceito, mas ele vai parar na casa desse comandante egípcio chamado Potifar. Na casa de Potifar, José prospera. O governo da casa de Potifar agora está na mão de José. Mas nós sabemos que José prosperou tanto ao ponto de abrir os olhos da mulher de Potifar. Só que ele não aceita a condição de trair o seu dono. E aí a mulher de Potifar, ela rasga as vestes de José e acusa ele de assédio. Agora ele vai parar numa prisão. Nós conhecemos a história. Aonde José estava, podia ser na cisterna, podia ser na casa, no mercado de escravo, na prisão, aonde José estava, o Senhor era com José. A palavra de Deus que Deus era com José onde ele estava. Sabe por quê? Quem Deus escolheu, quem Deus chamou para carregar um sonho, quem Deus chamou para carregar um projeto, Deus se responsabiliza. Ei, Deus está falando com você mesmo. Ele te chamou para carregar um sonho, para carregar um projeto. Ele se responsabiliza, ele dá condições, ele vai fazer com que teus sonhos se realizem, o desejo do teu coração. Porque ele fala em Salmo 37, versos 5, agrada do Senhor Jesus e ele satisfará o desejo do teu coração. Eu quero te dizer que quando Deus faz você carregar um sonho, um projeto, ele se responsabiliza por você. Não importa, pode te traírem, pode te caluniarem, pode colocar você num poço, pode te venderem, pode até tentarem te matar, pode até tentarem te destruir, mas declara nessa manhã, Deus é comigo, Deus é contigo, amado, porque quem Deus escolhe para sonhar, quem Deus escolhe para carregar um projeto dele, ele se responsabiliza, ele dá valor naquilo que é dele. Então Deus está te dizendo hoje, não importa se querem te matar, se querem te destruir, se estão te defamando, se estão colocando alguma coisa contra você, Deus está dizendo, ele se responsabiliza por você. Então declara-se na manhã, Deus se responsabiliza comigo, e assim como José, eu sou o José de hoje, aonde eu pisar, aonde eu estiver, a condição que eu tiver, recanta, rabachuri, canta, passando, Deus se responsabiliza, e aonde eu estiver, Deus é comigo, assim como ele era com José, ele é contigo, aonde você estiver, e ele está falando para você, assim como ele era com José, e que José prosperou em todos os lugares, assim vai ser contigo. Você toma posse? Então recebe essa palavra. Já no versículo 40 dessa mesma palavra, a palavra vem me dizendo que no versículo 22, 23, vem me dizendo que José agora dentro da cadeia, dentro da prisão, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Assim como José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, assim aconteceu. O padeiro morreu, o copeiro voltou para o palácio, mas José, antes que o copeiro voltasse para o palácio, ele pede para que o copeiro lembre dele. Só que ele lembrou? Não lembrou. Mas por que o copeiro não lembrou? Porque Deus permitiu que ele não lembrasse. E quantas vezes a gente tem reclamado que a gente tem um parente que tem dinheiro, que é um parente que é rico, que poderia nos ajudar e não nos ajuda? Quantas vezes a gente tem pessoas que poderiam abrir porta, nos ajudar e nos ajudam? É Deus fazendo ele não lhe ajudar, é Deus fazendo ele não lhe lembrar de você. Sabe por quê? Porque quando você estiver lá no ápice, quando você estiver lá na tua vitória, eles não vão dizer, olha, tá lá porque eu coloquei. Ah, eu que abri essa porta, eu que ajudei. Não, Deus, ele se responsabiliza, e se ele se responsabiliza, ele vai lembrar de você no tempo certo, na hora certa, no momento certo, Deus vai lembrar de você. Eu quero te dizer que o padeiro,
Morreu, como ele interpretou, o copeiro não lembrou dele, mas Deus lembrou de José. Diga assim: Deus lembrou de mim hoje, por isso eu estou assistindo esse pão diário. Se você está assistindo é porque Deus lembrou de você. Eu quero te dizer que Deus lembrou de você, assim como ele tem lembrado de José. Sabe por que o copeiro não lembrou de José naquele exato momento? Eu estou conjecturando, claro, nada contra, mas porque a única vaga que tinha no palácio naquele exato momento, amado, era do padeiro. Nada contra padeiro, eu não consigo ficar sem meu pão, uma profissão digna, mas não era o que Deus tinha para José naquele palácio. Então ele não foi lembrado, porque a única vaga que tinha naquele exato momento era de padeiro, e Deus já tinha preparado um governo, porque José, mesmo estando escravo, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo estando escravo na casa de Potifar, mesmo estando preso, ele nunca teve uma mentalidade de escravo e muito menos uma mentalidade de prisioneiro. Ele tinha uma mentalidade de governo, sabe por quê? Aonde José chegava, José governava. A casa de Potifar foi entregue o governo na mão dele. A prisão, agora ele virou carcereiro, foi entregue o governo na mão dele. Ou seja, aonde você estiver, amado, não tem uma mentalidade de escravo, porque Deus, Jesus já te libertou. Você já é livre, você não é mais escravo. Você tem uma mentalidade agora, você tem uma mentalidade de filho e filha de Deus, daqueles que ele chamou para vencer, daqueles que ele chamou para vencer mais que vencedor. Ou seja, a mentalidade de José não era de escravo, mesmo ele estando num presídio, a mentalidade dele não era de um prisioneiro, porque a mentalidade de José era de governo. Por isso Deus preparou o melhor para José. José não foi parar no palácio e se tornar governador porque ele sonhou. Não, ele não foi parar lá no palácio porque ele sonhou, mas porque Faraó sonhou, ele teve que ir parar no palácio interpretar o sonho de Faraó. O copeiro que havia esquecido dele, agora se lembra. Por quê? Porque Faraó sonhou, e quando Faraó sonhou, veio os profetas, veio os magos, feiticeiros, os intérpretes, todos, nenhum tiveram discernimento para interpretar o sonho do Faraó. E aí o copeiro lembrou que quando ele estava na cadeia, que havia um jovem lá que interpretou o sonho dele, e do jeito que ele interpretou o sonho aconteceu. Agora vai lá, pega José do presídio, José vem pro palácio, dá banho no José, veste o José como príncipe, e quando o Faraó olha para José, José interpreta agora o sonho de Faraó. Nós sabemos qual foi o sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das espigas de milho. Nós sabemos que ele interpretou o sonho de Faraó. Ou seja, José não foi parar no palácio e se tornou governador porque ele sonhou, não. Faraó sonhou para que o sonho dele, que o dele se realizasse. Entenda uma coisa: quando José agora está de frente para Faraó e que ele interpreta o sonho dele, eu quero te dizer algo: Faraó tira o anel do seu dedo. Amado, se eu tirar o anel de qualquer pessoa, talvez não dê no meu dedo, fique largo ou apertado. Mas eu quero te dizer que quando Deus ele tem um sonho para você, ele se responsabiliza em tudo dar certo. Porque quando o Faraó tira o anel do seu dedo e coloca no dedo de José, o anel ficou perfeito. Eu quero te dizer hoje, isso é espiritual, no reino espiritual, Deus está tirando anéis do seu dedo hoje e colocando em você para te dar milagre, para te dar vitória, para que o teu sonho se cumpra, para que a promessa do seu sonho se realize. Deus está cantando, rebachuri cantaralabassúria, liberando sonhos hoje sobre a tua vida. Amado, eu quero te dizer uma coisa: Deus está preparando o melhor para você. Se você parou na frente desse teu celular é porque Deus está preparando algo extraordinário para você. Assim como ele preparou para José. Agora é fácil? Não. José foi vendido, José foi traído, José foi traído pelos seus próprios irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, foi parar numa prisão. Ei, eu quero te dizer que todo o cumprimento do sonho tem a promessa para ser cumprida, tem o vale, tem o deserto, mas em tudo isso Deus é contigo. Eu quero te dizer nesta manhã, aqueles que estão querendo te derrubar, aqueles que estão tentando te matar, aqueles que estão tentando te destruir, é os mesmos que vão trazer a notícia. Lá no livro do Gênesis capítulo 37, no livro que nós estamos lendo, no versículo 33, vem falando que de José, dos seus sonhos, que ele conta os seus sonhos, que os seus irmãos ficarem ciumados, que o seu pai e sua mãe guardaram aquilo no seu coração para eles, mas quando eles tentam fazer a tentativa de matar José, e Rubens não deixou, por isso ele foi jogado no poço. Quando eles voltam para sua casa, eles tinham que dar a notícia para o pai de José, seus pais também é Jacó.
Quando eles chegam lá, eles matam um bode, eles pegam a capa de Jacó, de José, sujam com o sangue de bode, e eles levam para Jacó, pai de José. Quando aquela capa chega na casa de Jacó, a palavra de Deus diz que eles disseram: olha, essa capa não é do teu filho? Nós encontramos ela assim suja. Eles levaram uma notícia de morte, porque Jacó, quando olha para aquela capa, eles é de José, uma besta fera o matou, os pedaçou. Eles levaram a notícia da morte, aqueles que estão tentando te matar, te destruir, derrubar você, passar a perna em você, aqueles que estão tentando te jogar no fundo de um poço, são os mesmos que vão ter que trazer a notícia de que você cresceu, que você prosperou, que você está vivo. Por quê? Porque agora a palavra vem me dizer que os irmãos de José tiveram que se curvar, como ele sonhou na presença dele, dobrar os seus joelhos, e José disse: eu sou José. Ei, eu quero te dizer uma coisa, talvez na cabeça, na tua e na minha, não sei na de José, porque eu não posso afirmar, não está escrito, talvez ele pensou dizer: eu sou José, aquele que vocês jogaram no poço, tentaram matar, venderam como escravo, mas não foi isso que o José fez. José, ele ajudou seus irmãos, por quê? Porque ele vivia debaixo da palavra de Deus, ele vivia debaixo da promessa da palavra de Deus, e quem vive debaixo da promessa da palavra de Deus não se vinga, quem vive debaixo da promessa de Deus não diz bem feito, quem vive debaixo da promessa de Deus, ele passa dando glória a Deus, sabe por quê? Porque lá na frente, Deus vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu para você. As mesmas pessoas que levaram a notícia de que José estava morto, que levaram a túnica suja de sangue, as mesmas pessoas que agora voltam para Jacó e tem que dizer: olha, o teu filho está vivo. Sabe que Deus está dizendo para você? Os teus sonhos, os teus projetos estão vivos, eles não morreram. Deus está liberando hoje uma palavra recanta, rabachúria, profética hoje da tua vida. Recebe, você está recebendo o anel hoje, o anel da vitória, o anel do selo da vitória. Diz o Senhor: prepara o culto de ação de graça, prepara a tarde de louvor para agradecer a Deus, porque hoje aquilo que disseram que não ia acontecer, que estava morto, que tentaram te acabar, te destruir, acabar com você, Deus está mudando a tua história. Você crê? Então receba, toma posse. Sabe por quê? Você vai declarar: eu sou José, a Carla é José, porque aonde eu estiver, diz o Senhor, Gênesis 39, versículo 3, o Senhor era com José. Diga assim: o Senhor é comigo. Diga assim, vamos usar o capítulo 39, versos 3 para a tua vida. Digita aí, versículo 3 de 39. O Senhor era com José. Você vai dizer: o Senhor é comigo, que veio ser homem próspero e estava no seu comando. Ei, prepara o culto da vitória, porque Deus está liberando essa palavra profética hoje para a tua vida. Diga: eu sou José. Essa palavra é profética, porque onde você estiver, Deus é contigo. Deus é contigo. O Senhor é comigo. Toma posse e receba essa palavra. Se essa palavra falou com você hoje, compartilha. Se essa palavra falou com você, deixa o teu amém. Glorifica e exalta o nome do Senhor, porque é para Ele a honra, a glória e o louvor. Pai amado, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse Pão Diário e vai assistir. Pai, que eles possam prosperar como José prosperou. Aonde quer que eles estejam, o Senhor esteja com ele. Pode ser no vale, no vale da sombra da morte. Salmo 23 diz que tu és conosco. A tua palavra diz, Senhor, em Mateus 28, 20, que tu és conosco todos os dias até a consumação do século. Pai, olha para esse irmão, para essa irmã que está assistindo e vai assistir. Pai, que a tua palavra seja liberada hoje sobre a vida dele, que ele tome posse do milagre, que ele tome posse da bênção, que ele venha, Senhor, glorificar e exaltar o teu nome, ainda que ele esteja no fundo do poço, que ele não venha murmurar, que ele não venha reclamar, mas que ele venha olhar para onde está vindo a luz, que é do alto, porque Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Pai, nesta manhã, assim como tu foi com José em todas as áreas da vida dele, que tu venha ser com cada um dos meus irmãos, que os seus sonhos se realizem, que os seus sonhos consigam serem realizados, porque, Senhor, quando tu tens sonho no nosso coração, tu projeta, tu dá condições, tu dá recursos, tu dá estratégia. Pai amado, abençoa a vida de cada um deles com a saúde, com a paz, com a provisão, com o milagre que eles precisam, que eles possam ser prósperos e felizes, que Deus abençoe, amém? Hoje meu coraçãozinho especial vai para Dona Isabelle Vaz, que tem nos acompanhado, que ela receba a bênção, que ela receba o seu milagre, que ela cante o hino da vitória, que ela tome posse daquilo que Deus está entregando para a vida dela, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus.
E a nossa semana de oração começa segunda-feira, para você que faz parte. Segunda-feira, meia-noite, nós vamos estar no segundo elo da nossa campanha, que é o ano todo, a oração da meia-noite. Desde já eu te convido a participar e estar conosco. Para você que ainda não me segue lá no YouTube, me siga lá, Carla Lima. E no Instagram também eu tenho deixado palavras proféticas, Noelma Lima. Vá lá, siga no Instagram, se inscreva no canal do YouTube e vamos todos os dias compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, quanto palavra, quanto alimento, porque a palavra nos fortalece, a palavra alimenta o nosso espírito e nos dá força para prosseguir em meio às lutas. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe.